Pessoal, vamos falar hoje aí sobre esse problema aí da lei de responsabilidade fiscal, as pedaladas aí do governo, para que vocês possam entender o que aconteceu. Como que atua o TCU? O TCU é o Tribunal de Contas da União, né? E pela Constituição de 1988, ele é um órgão vinculado ao Congresso Nacional e que tem, entre outras atribuições, analisar as prestações de conta anuais do presidente, né? E o parecer, né, deve ser elaborado em até 60 dias após o envio do documento do Executivo. Depois, ele é submetido aos deputados e senadores que dão a palavra final sobre o balanço do governo. Mas o que o TCU ele analisa? Ele analisa os dados do relatório sobre orçamento, né, execução de programas governamentais, que é elaborado por diversos órgãos e é consolidado pela Controladoria Geral da União, e assim também como o Balanço Geral da União, que é elaborado e consolidado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Então, como é que é feito esse relatório sobre as contas da presidência? O relatório ele contém informações sobre o desempenho da economia brasileira no exercício, né, determinado exercício, determinado ano, os instrumentos de planejamento e orçamento, a gestão fiscal, que ela é relativa ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, a ação setorial do governo, a partir da análise, né, do plano plurianual, e os resultados da auditoria do Balanço Geral da União, né, que é referente ao ano em questão. E como é que ele é formado, o TCU? O TCU ele é formado por 9 ministros. 6 são indicados pelo Congresso Nacional, que é 3 pelo Senado e 3 pela Câmara. Um é indicado pelo Presidente da República e 2 são escolhidos entre os auditores e membros do Ministério Público que atuam no tribunal. Tá? Então, as principais distorções que se deram aí nesse governo somam em torno de 106 bilhões de reais. Tá? Então, para o TCU, além das pedaladas e um montante de 40 bilhões, o governo descumpriu indevidamente a obrigação de contingenciar 28 bilhões em despesas em 2014, que foi, por acaso, um ano eleitoral. Ou seja, ele manteve a conta do governo em alta e não cumpriu o pagamento que deveria ter feito com os bancos estatais, no caso, principalmente a Caixa Econômica Federal. Tá? Então, ele ditou o quê? Um crédito suplementar que ele não tinha, porque se ele estava devendo, ele não tinha aquele dinheiro. Né? Isso aí cria um certo desprestígio, né? Pelo Planalto, do Planalto pelo Legislativo. E o que é, então, essas pedaladas fiscais? Elas são um tipo de operação meio atípica. Ela não está prevista na legislação, porque isso aí maquia o resultado das contas públicas. Tá? O exemplo claro, ele ocorreu nessa situação. Ou seja, a Caixa ela faz o repasse, ela é um intermediário só, e ela faz o repasse dos benefícios sociais, que é Bolsa Família, Seguro-Desemprego, a própria Previdência Social, que o governo está criando exatamente a CPMI para poder suprir, né, esse déficit orçamentário que representa aí o valor montante da Previdência Social. Então, a população ela recebe esses benefícios em qualquer agência da Caixa, até em loterias e tal. E o governo federal ele tem um contrato com a Caixa que ele precisa remunerar o banco pelos custos operacionais dessa distribuição. Tá? Como os beneficiários eles recebem em dinheiro os benefícios dos programas sociais, né, o governo federal ele tem que manter, junto àquela instituição financeira, uma conta com saldo positivo para que a Caixa faça esses pagamentos. À medida que os pagamentos eles são feitos, o governo ele deve estar sistematicamente depositando mais dinheiro nessas contas e mantendo elas em saldo positivo. O governo não pode ficar devendo para um banco estatal, tá? Porque senão ele vai estar maquiando a conta dele. Então, a despeito desses breves débitos com a Caixa, eles normalmente podem ocorrer, mas eles não duram mais do que um mês. Mas o que aconteceu, por exemplo, de 2004 a 2012, mais recentemente, o governo federal ele manteve um saldo positivo junto aos bancos públicos. Mas o que aconteceu?
O melhor indicador de solidez fiscal do governo é a diferença entre tudo aquilo que o governo arrecada, né, através dos tributos, e tudo aquilo que ele gasta antes de pagar os juros da dívida pública, né, que é chamado de economês, que é o resultado primário. Então, o que isso tem a ver com as transferências do governo com a Caixa? Você pode estar aí na sua cabeça perguntando. Então, a questão é a seguinte: se o governo federal ele deixa de compensar a Caixa por meio desses depósitos sistemáticos, os governantes eles estão o quê? Inflando artificialmente o resultado primário do governo, ou seja, mantendo um saldo que ele não tem na sua conta. Tá certo? A questão é que, apesar desse gasto social ter efetivamente ocorrido, ele não saiu das contas do governo federal, saiu direto da Caixa, ou seja, o saldo da conta ficou negativo. Então, o governo federal só saldou a sua dívida de 2013 com a Caixa em 2014, o resultado de 2013 ficou artificialmente inflado. Ou seja, igualmente o resultado do primeiro semestre de 2014, também que foi usado como referência para as eleições presidenciais, como a conta primária do governo, dava a impressão que a situação do fiscal do governo ela estava melhor do que realmente era. Quer dizer, foi um artifício que foi utilizado pela Dilma para poder se reeleger. Então, qual que é o problema disso? A lei de responsabilidade fiscal ela proíbe, no artigo 36, que um banco ele financie os gastos do governo que controla. Isso não é só o governo federal, pode ser até bancos estatais, enfim, ou o banco que o governo ele tenha conta, né, e que financie, de repente, esses gastos. Então, pela lei é proibido, ele não pode. Então, a ideia que vem por trás dessa proibição tem dois eixos principais. O primeiro é incentivar os diversos níveis de governo a terem orçamentos mais racionalizados, com os gastos primários financiados com as receitas primárias, que são os tributos, sem que haja grandes dívidas deixadas para administrações futuras, né? Segundo, é fruto da experiência inflacionária brasileira. Até 1984, uma das causas da inflação, aquela inflação galopante que a gente tinha, era o fato dos governos estaduais e federal poderem financiar esses gastos quando eles não tinham dinheiro. Ou seja, esse daí era recapitalizado pelo Banco Central e tinha um mecanismo chamado de conta-movimento que, na prática, os políticos estaduais e federais, né, eles podiam imprimir uma quantidade ilimitada de moeda, gerando mais inflação para poder pagar as dívidas internas do governo. Então, para evitar esses problemas aí do passado que acabavam gerando inflação, essa lei de responsabilidade fiscal proíbe exatamente e é claro, isso objetivamente é necessário. Então, o Tribunal de Contas ele entendeu que o atraso constante do governo, sistemático, no saldo da Caixa, era equivalente a um financiamento de gastos públicos pela Caixa, o que pela lei não é permitido. Isso porque o governo ele acabou obrigando a Caixa a utilizar recursos próprios, como eu falei, para arcar com as obrigações que deveriam ser suas. Então, a Caixa, ela na verdade, ela só pode agir como um intermediário, uma prestadora de serviços, e que o governo paga por esses serviços, além de ter que abastecer a conta para que todos esses benefícios sociais possam ser pagos, né? Agora, quando o governo ele atrasa esses pagamentos, isso gera juros e tudo mais, ele deixa a conta do governo maquiada para a contabilidade da União, e o que acontece aí gera aquilo que caracteriza a pedalada fiscal. E por que isso aí acontece? O Brasil, em nenhum governo do passado, foi capaz de modificar a sua reforma tributária, onde acontecem dois aspectos importantes. Os impostos brasileiros eles são sobretaxados com juros sobre juro e aplicados ainda de forma injusta, impedindo que o governo estabeleça uma receita para depois poder pagar essa receita com os seus impostos. A alta carga tributária, principalmente para as empresas de pequeno porte, cujos recursos se tornam difícil a sua manutenção, que acaba buscando recursos em bancos e que por fim fecham as suas portas, causando uma grande inadimplência no mercado. Então, o brasileiro ele não vê também, finalmente, uma melhoria significativa na educação, na saúde, na segurança pública, o que causa um desânimo, né, que acaba muitas vezes ocasionando
a tal da economia informal, ou seja, o cidadão trabalha irregularmente à margem da economia de mercado para não emitir nota, o que é, obviamente, o crime de sonegação fiscal. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.